Pode, Lucas. Bem-vindo a mais um encontro, o nosso podcast Encontros Sociais, produzido pelo Instituto Idem. Eu sou Silvia Jardim E eu sou Dani Paz. e o tema dessa temporada é a Agenda 2030 e os direitos da criança e do adolescente. Hoje o nosso episódio, o último, da série, felizmente, mas muitos outros, Outros temas virão. O nosso episódio de hoje é sobre a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Fortes para Criança e Adolescente. Explicando um pouquinho sobre essa ODS, essa ODS 16, ela fala sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E para esse bate-papo hoje, nós temos aqui a Maria Angélica Alves da Silva. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de São Marcos, com especialização em vulnerabilidade e risco psicossocial entre adolescentes e dependência química. Maria Angélica é mestre e doutora em Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Universidade Federal de São Paulo, onde também é membro do Ciência. É isso? Ciência. Da Unifesp. Além disso, é especialista em farmacodependência e atualmente superintendente de saúde na Fundação Casa. Bem-vinda, Angélica. Obrigada. Você quer falar um pouquinho a respeito do seu trabalho rapidamente? O trabalho na Fundação Casa, Na a verdade, se você quiser se trajetória. apresentar assim rapidamente, você fica à vontade. Bom, a minha trajetória na Fundação Casa tem 20 anos já, né? Eu iniciei lá no atendimento direto, com a intervenção diretamente com os adolescentes, né? E aí, nessa trajetória institucional, é que vieram essas formações relacionadas à educação e saúde na infância e adolescência, pela complexidade do trabalho e a exigência de uma capacitação técnica, né, a formação para poder traçar intervenções, né, mesmo no atendimento direto ou hoje do lugar da gestão, né? Bacana, bacana. Vamos falar mais a respeito aqui no nosso bate-papo. E temos também a Ângela Rodrigues. Ela é pedagoga e psicopedagoga atuante, né, Ângela? Sim. No momento, faz parte do colegiado do Grupo Mulheres do Brasil. Fundado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos, o grupo é presidido pela empresária Luísa Helena Trajano e possui mais de 125 mil participantes no Brasil e no exterior. O objetivo do grupo é engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país, sendo um grupo político suprapartidário com a única bandeira do Brasil. Interessante, Isso Ângela. mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Sou atuante na área da educação há 27 anos. Tenho a formação de pedagoga, psicopedagoga, educação inclusiva, especialista em autistas. Também tem outros cursos também. Porém, assim, como a gente está atuando nessa área, faz a gente ter que investir em mais formações, né, para poder intervir, para poder trabalhar, né, poder estar ajudando as crianças mesmo e auxiliando. E é isso, será um prazer estar aqui com vocês, espero somar, né, espero poder responder às expectativas. Com certeza. E para nossa reflexão aqui, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, segundo o site oficial da Agenda 2030 da ONU, a violência armada e a insegurança têm impacto destrutivo no desenvolvimento dos países, afetando o crescimento econômico e frequentemente causando sofrimentos que podem durar gerações, né, Dani? Silvia, vamos agora conhecer vocês mais detalhadamente, né? Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para nossa querida Angélica. Angélica, como a cultura da violência impacta na vida e desenvolvimento das crianças e adolescentes? Em geral, tá? Em geral, eu vejo 3 pontos importantes, né? A exposição à violência de crianças e adolescentes, e a gente pensar também a questão da negligência, porque a negligência a qualquer direito, a qualquer acesso de crianças e adolescentes, ela vai falar de uma forma de violência, né, quando eu não dou esse acesso.
Então, isso pode ocasionar no desenvolvimento, pessoas em desenvolvimento, traumas, estresse, síndromes, né? Então, vai impactar diretamente nesse desenvolvimento, o desenvolvimento psi também, né? Dessas crianças e adolescentes. Uma outra coisa que acontece é uma naturalização desse comportamento violento que ela está exposta no meio dela, né? Então, Uhum. essa repetição, a exposição pode naturalizar isso e a criança e o adolescente não vai ter mais crítica para aquela violência que ele está recebendo ou para aquela negligência. E aí o terceiro ponto, que é a partir dessa falta de crítica para a violência, para a negligência que sofre, é uma reprodução, como você falou no início, né? Acaba virando um ciclo. Então, a criança ou adolescente, ele vai reproduzir aquele comportamento que está naturalizado, que está aprendido e que ele aprendeu como forma de sobreviver, né? Ou de conseguir algo. Então, ele vai reproduzir esse comportamento violento. E você, Ângela, você poderia citar para a gente algum caso que lhe chamou muito a atenção, que foi difícil, que foi impactante aí na sua caminhada, na sua trajetória no Mulheres do Brasil? Bom, a Angélica falou muito bem, né? Essa questão, os 3 fatores, realmente, a exposição é muito grande, isso leva a gerar conflitos e psicossocial muito significativos para as crianças, mas de uma forma negativa, né? Infelizmente. E tem casos, sim, desses anos todos atuando na educação, teve casos, sim, o fator da negligência, né? Quando a família, ou a pessoa que está cuidadora ali, ela é negligente, realmente acaba lá na ponta estourando. Por quê? Ela acaba deixando a criança naquela vulnerabilidade, aquela exposição. E já teve um caso realmente que eu presenciei, sim. Essa criança, ela passou por situações muito graves, né, de violência, foi exposta, né, infelizmente. E assim, ainda bem que chegou a questão do conselho tutelar, atuou próximo ali, já foi tirada essa criança, já foi passada, mas só que nem sempre, quando tira a criança da criança da família e vai para uma instituição, para um abrigo, isso Uma não é solução. uma Solução, solução. né? Não é uma Sim. solução legal, porque o importante é estar próximo da família, nem que seja o parente de segundo grau, ela é uma avó, né? E isso, assim, a gente tem que. A Agenda 2030, ela tá justamente para isso, para ver se a gente vai conseguir sanar daqui a tantos anos essa situação. Porque, gente, a gente tem que cuidar das nossas crianças. Sim. E assim, é atuar próximo a elas, sim, fazer com que essas questões, essas vulnerabilidades sociais que existem, sejam sanadas. Mas aí também precisa de um trabalho macro, né? Mas não é impossível. Você citando isso, Ângela, como a multidisciplinaridade, né, essa junção entre as políticas públicas, elas podem contribuir no combate da violência. Você citou agora que acionou, por exemplo, conselho tutelar, enfim, como que isso pode É muito acontecer? importante que os três, o primeiro, o segundo e o terceiro setor atuem juntos, né? Porque nós precisamos do primeiro setor. Segundo setor, né, que são as grandes empresas, tal, que possam fazer programas e ações e ajudar nessas pequenas ONG e instituições. Porque, assim, no terceiro setor, geralmente são as ONGs, e as ONGs é a que mais abraçam a criança ou adolescente, fazendo os projetos de música, dança, ações de interdisciplinar também para criança, como reforço escolar, atendimento psicopedagógico, como eu também já atuei assim. Eu Sim. atuava dentro de uma igreja católica, onde a gente estava ali com as crianças, dava aula de reforço, dava aula de atendimento psicopedagógico, e a gente via que a maioria das crianças, elas têm a dificuldade de aprendizagem por conta da rede dela ali, né? Da rede de apoio que ela Convívio, tem, né, o o ambiente que ela convívio, vive. o convívio que ela tem, de vez ela tá ali estudando, ela tá, hoje em dia mesmo é no TikTok. Porque ao invés dos pais colocarem, estar ali na escola, depois ter um contraturno e fazer uma ação, né? Estar dentro de um centro de vivência, de um centro educacional, que nós temos espalhado por diversos lugares da cidade. Sim, Só que nem sempre todos participam disso. Às sim. vezes a dificuldade que a politicagem ou a questão social que tem
as dificuldades que eles têm de chegar até essa ponte, a mãe acaba deixando. O E não leva. acesso, O né? acesso é difícil. Uhum. A Às vezes falta de dificuldade conhecimento É, também, acho que falta do de que o conhecimento, território pode sim, oferece proporcionar. como sim. alternativa, acesso a lazer, eu acho que Porque às vezes eles não sabem. Às vezes está perto dali da casa deles ou perto da escola que eles estão, e o pai não tem esse acesso, não sabe? Então, desconhece o equipamento que desconhece. pode Sim, ofertar esse apoio, Sim, sim. né, é verdade. psicossocial. Inclusive, Angélica, de que maneira a Fundação Casa ela colabora com outras instituições governamentais e não governamentais também, né, para promover a justiça e a inclusão social? Bom, a Fundação Casa, ela tem várias parcerias, né? Bacana. Entre elas, dentro do próprio estado, a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, né? Que dentro da fundação ela proporciona todo o ensino formal, né? Então, desde o ensino fundamental até o ensino médio, é uma das parcerias. Outras parcerias com relação à educação profissionalizante, né, dentro da fundação. Então, temos o SENAC, temos a FAT, o SEBRAE, o CIE também tem uma parceria com a fundação, né? Então, cuidando da formação desses adolescentes, educacional, né, e oportunizando aprendizados com relação a profissões, Ao mercado de né, trabalho, ao né, até mercado de trabalho, identificação, né, porque se ele não tem esse contato, né, como que ele vai se nortear, né? conhecer outras formas, né, de acesso, de Sim. conhecimento, de formação, oportunizando para ele ampliar esse repertório quando ele estiver no território dele, na comunidade dele, né? Sim. Então, são várias as parcerias, né? De acesso. Nós temos a parceria com a Universidade Metropolitana de Santos, que já temos alguns adolescentes cursando ensino superior, EAD, porque estão privados de liberdade, né, nesse momento, mas já iniciando aí uma trajetória acadêmica, né, em nível superior, Que né? incrível. Que é muito importante. Que bom, Sim, isso é e incrível. também dá a possibilidade para que eles sonhem, né? Essa capacidade de sonhar com algo diferente daquilo que ele vivenciou até aquele momento. Uma reconstrução de Sim, trajetória de vida, né? É muito importante. sim, que incrível. E aí, aproveitando aí a Angélica, como nós pedimos aqui para a Ângela um case, né, um caso de sucesso, um exemplo, você poderia compartilhar com a gente algum exemplo de sucesso assim de um jovem, um adolescente reintegrado? Porque hoje a transparência ela é muito importante e as pessoas gostam de ver assim casos de sucesso que Sim. existe esperança. Você poderia São, contar? são muitos, Sim, né? conta São um muitos dois. casos. Por exemplo, eu vou citar um adolescente que dentro da instituição ele fez uma oficina para corte de cabelo, né? E é algo que os adolescentes gostam muito, Sim. porque Sim, tem as inovações, os modismos, né? E ele participando dessa oficina, ele fez a formação, voltou para a comunidade, atuava enquanto cabeleireiro, né? E retorna à fundação para fazer essa oficina com outros adolescentes. ai, que lindo. Então, é aí uma formação de ciclo, que é especial. Um outro caso que os adolescentes, na maioria na fundação, são meninos, né? Eles gostam muito de futebol nessa fase, né? Sim, São apaixonados, sim. fanáticos pelo futebol. E tem as atividades esportivas, né? Faz parte da grade da agenda. Um deles nessa habilidade que ele tinha, né? Claro, tem o potencial do adolescente, mas foi desenvolvida dentro dos espaços da fundação. Ele participou aí de uma peneira, um processo seletivo, foi para um time de Marília, né? E lá se desenvolvendo, hoje ele está atuando no futebol de Portugal, né? Então é bastante Incrível isso, importante hein? Bom saber dessas reescrever histórias, né? essa trajetória, esse Sim, caminho. É muito especial. Sim, Muito bom, muito nos emociona, né? sim. Saber que os nossos adolescentes, nossas crianças, elas estão tendo seus sonhos restaurados. E a Ângela, eu queria que você falasse dentro da ODS 16, que fala sobre reintegrar, fala sobre
a parte das injustiças sociais, e vocês, né, do gênero feminino. Sim. E qual assim, uma das atitudes que vocês tomam para poder enfrentar essa desproporcionalidade, né, entre homens e mulheres, e vocês, mulheres, que são a maioria, mas Sim. infelizmente ainda não conseguiram, assim, o protagonismo, o papel de vocês. O que que você poderia falar de crianças e adolescentes meninas? Bom, isso é uma luta diária, né, para nós mulheres, né? Infelizmente. Sim. Já que a gente tem muito potencial, mas ainda não conseguimos ainda, né? Reconhecido, né? O reconhecimento ainda está caminhando. Vamos dizer assim, né? Está caminhando. Na questão de violência, ou injustiça e tal, a gente está fazendo muita campanha. O Grupo Mulheres do Brasil faz muita campanha para falar sobre a violência contra a mulher, contra a criança, tudo. A gente faz essa abordagem. E com essa campanha, a gente costuma levar para as crianças ou para adolescente, né? Como tem até na pauta, no currículo escolar também falar da violência. Assim, a gente está bem com essa abordagem. E a gente também faz um projeto, assim, uma campanha de autoestima. Autoestima, valorizar a criança, a mulher, né? A jovem, adolescente. Para quê, gente? Porque ela tem que ter o amor próprio, a autoestima boa. Falar assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu me amo. Por quê? Se a gente esperar que aquela criança, aquela jovem que está marginalizada ali, que ela está vulnerável, alguém vai valorizar ela? Não. Então a gente tem que estar falando para ela ter essa autoestima, ela se amar, ela tem que ser a protagonista naquele momento, e assim, através disso tem projetos, né, que a gente pode estar falando da moda, o estilo, tá falando da imagem, né, da questão da maquiagem, porque as O meninas, as mulheres, né, o autocuidado. autocuidado. Então a gente fala tudo isso num pacote geral. Por quê, gente? Isso é importante para as mulheres e para as meninas ou para as moças, né? Isso é super importante. Então a gente está falando nessa pegada com elas e levando essas ações também para os projetos sociais que temos. Isso é importante. Sim, que bacana. E me fala uma coisa, Ângela, quais seriam assim os desafios, os maiores desafios que vocês enfrentam para garantir esses direitos humanos nesses tempos de tantas violências, né, em todos os campos? Nós vemos hoje violência, por exemplo, cibernética, Sim, né? Nós vemos hoje violências assim diversas, né? sim, sim. Que nós nunca ouvíamos antes falar, né? Como que vocês então enfrentam esses desafios? Olha, assim, é uma tarefa muito difícil, porém não é impossível, porque eu também já fui atacada na internet e para mim isso aí foi terrível na Você nunca época, pensa que vai né? acontecer com você? Nunca me perguntei se, né? E Mas com as assim, a gente crianças tão procura. Imagina vulneráveis para a as isso, no crianças. celular lá direto, né? Porque a gente faz aquele trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque a gente tem que estar ensinando eles, orientando os jovens e as crianças a não ficar o tempo todo no celular, né? Porque, vamos supor, eles gostam muito de TikTok, gostam de Instagram, tudo, mas só que é um lugar onde que está vulnerável, porque pode entrar ali qualquer um. A pessoa que é bem intencionada e a mal intencionada. E é ali onde que elas tentam, né, levar essas crianças para o errado. Então, onde que pode estar expondo essa criança e tal, porque a gente vê até situações onde que foi passado na novela há pouco tempo, situações que passam na internet, só que a família, os pais que estão ali não estão atentos a isso. Então, você tem que estar atento. Então, a gente dá essa orientação, né, para jovem ou para criança, que ela não pode entrar em qualquer site, não pode estar mandando foto, tirando qualquer foto que você vai colocar lá. Então a gente tem essa orientação, tem esse trabalho, mas é um trabalho difícil, porque o jovem, ele acha que não, tem que estar ali na internet, eu tenho que estar ali exposto o tempo todo, e só que nessa exposição não é legal, né? Nem sempre é legal, principalmente para quem é menor, né? Sim. Então a gente tem que estar, esse trabalho que a gente está fazendo para tirar essas crianças disso. Parece que nós temos que Orientação. conscientizar É os conscientizar o tempo pais, todo. ali a família, as pessoas que Sim. convivem, para que as crianças e adolescentes sejam protegidas, né, E é um trabalho dessa difícil, porque atuação. tem pais que eles mesmos acabam filmando a criança e expondo ali. Vamos supor, uma Sim. criança que está dançando lá, eu não sou contra,
mas tem certos tipos de música, ou tem certos tipos de gestos que quando Sim, você tá ali dançando, que não é legal. E coloca lá uma criancinha, uma menininha bem pequenininha, tá lá dançando, e os outros acham bonitinho. Mas esse bonitinho também leva a outro olhar, né? sim, Tem um olhar marginalizado aí, então a gente tem que ter esse resgate. E aí é conscientizar a família, conscientizar os adultos, porque a criança, ela entende o que a gente fala, sim, mas ela não vai se privar disso, sim. se o adulto não Puser um cortar, limite, não né? colocar um limite. Sim, Isso tem que ter um horário, não pode ficar o tempo todo. Supervisão, né, Tem que ter uma parental supervisão. sobre isso, monitoramento Sim, sim, desse acesso é com bastante certeza. importante. primordial. Super. E isso para a criança e para o adolescente, porque o adolescente ele é muito imediatista, né? Sim, E a tecnologia hoje traz isso para o vai, adolescente, né? sim. Uma publicização do que ele faz, do que ele Sim. curte, bem Sim, imediata, muito. e é esse desejo. E no sentido da afetação também do Sim, psíquico, né? sim. Quando ele não tem essa aprovação, então algo que tem que ser perseguido pelo núcleo familiar, enfim, no sentido de orientar e monitorar esse acesso às É. redes, Por isso né? que a gente fala a questão do amor próprio, né? Quando a pessoa tem autoestima, o amor próprio, aí a criança tem que ser trabalhada isso, o jovem também. E aí, se ele não tem essa questão afetiva em casa ou ali supervisionado, estando ali com a família, ela vai se Buscar distanciar, ela isso vai nas buscar isso redes, nas né? A redes. aprovação. É, vai buscar aprovação. Ah, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser boa nisso ou boa naquilo, tem que ser mais bonito, tem que ser, não é? É Uhum. uma competição que realmente é Sim, visível isso é. em todos. E dentro disso também que nós estamos falando, né, porque principalmente, né, você citou a respeito do adolescente, principalmente que quer buscar essa aprovação, né, e nessa fase ainda que ele, para aquilo que convém, ele se acha um adulto e, e aquilo que não é muito agradável, ele quer ainda, É né, uma fase se de Aham. sentir. transição onde É. ele passa pela infância, né? O final da infância, início da adolescência, ele não sabe exatamente onde ele se coloca nisso, É. né? Sim. E nessa definição toda, enfim, quais as estratégias que a Fundação Casa utiliza para prevenir a reincidência entre os jovens, né, e adolescentes, enfim, atendidos, porque ele passa por toda essa mudança de pensamento, né, com relação a isso, as questões, Sim. né, de autoaceitação, né, de se reconhecer mesmo o seu valor real, né? Como que Uhum. vocês tratam isso para prevenir essa reincidência? Na trajetória infracional, né? Isso, A equipe da fundação é uma equipe multidisciplinar, né? E trabalhamos lá com a equipe de referência. Então, cada adolescente que ingressa na instituição, né, quando ele já está na medida de internação, na medida socioeducativa de internação, ele vai ter uma equipe de referência, que ela é composta por um profissional da psicologia, do serviço social. Hoje, dentro dessa inovação toda que teve na fundação, os profissionais da Superintendência de Segurança, né, da segurança, também compõem essa equipe, porque eles ficam diuturnamente com esses adolescentes, então a possibilidade de formação de vínculo, de conhecimento com esses profissionais é importante, então ele também compõe a equipe de referência, enfermeiros, né? Então a gente tem uma equipe que vai acompanhar esse adolescente. Então, é uma equipe multidisciplinar e que vai traçar, junto com esse adolescente, com o envolvimento da família, o plano individual de atendimento. Né? Então, todas as demandas que esse adolescente traz quando ele ingressa na instituição, elas são identificadas, diagnosticadas, as demandas do adolescente e da família também, porque é importante, legal. né, que a família esteja acompanhando, ela esteja investindo também a questão do afeto, do acompanhamento na medida socioeducativa junto, né, com a equipe da fundação. E então eu acho que isso é uma possibilidade de que todas as intervenções que acontecem no ambiente da fundação, elas
perpassem os muros da instituição e continuem com a família lá. Eu acho que isso é um ponto importante, né, do trabalho da fundação. Um outro ponto que deve ser considerado, como a gente falou no início, é a questão da formação, né? Porque muitos desses adolescentes que nos chegam, eles estão com a trajetória escolar evadidos, né? Ou com alguma questão nessa esfera, né? Estigmatizados dentro da escola, e ele precisa refazer isso. Né? E dentro da instituição ele tem a formação escolar, então, e tem o ensino profissionalizante, e isso vai dando outro contorno para uma possibilidade de futuro quando ele reingressa, né, na comunidade. E junto com isso, nós temos a gerência de pós-medida na fundação, que é uma gerência que ela trabalha as articulações entre o que acontece dentro da instituição e fora, então, a pactuação com os municípios, com os equipamentos dos municípios, no sentido de acolhimento quando esse jovem retorna. Dentro disso, tem o programa Novos Tempos, que cuida também dessa questão da educação profissional, das articulações com acesso, né, a oportunidades de emprego fora. Então, todo esse trabalho é desenvolvido para que evite que esse adolescente, quando esteja no seu território, ele não tenha um repertório e aí ele volte a engajar na trajetória infracional. Então, é uma tentativa aí importante por vários fatores de ruptura com essa trajetória, né, infracional, para que ele retome em outro caminho. Você sabe, Angélica, que isso tudo que você está falando, né, para mim, né, pessoalmente, eu tô achando incrível, porque uma coisa é você, às vezes, ter essa mentalidade, né, antiga, enfim, e às vezes achar que não resolve, tipo, é um caso perdido, achar que uma criança e adolescente que se envolve, né, Uhum. enfim, na marginalidade, que ela parece que já decreta, né? Parece que as pessoas já decretam o fim, Sim. né? E você falando tudo isso pra gente, né? E esses casos também, né? De bem-sucedidos, de reintegração social, é muito bacana. Eu acho legal É você fazer muito. essa observação, porque as pessoas tratam com esse estigma e num entendimento que é uma questão individual a trajetória infracional, né? E é importante a gente observar que quando o adolescente chega para a fundação, ele já tem esgarçado toda a rede social dele, né? O acesso à escola, o acesso à saúde, acesso a oportunidades de lazer, como a gente falou, a Ângela falou, a rede de apoio, né? Num contraturno escolar que tem um centro de convivência, né, de Sim. adolescentes e criança. Então, e que não vendo isso em todas as políticas públicas que possam ser oferecidas para esse adolescente, para essa família que vai fazer a supervisão parental, a gente acaba, pelo senso comum, depositando isso exclusivamente no adolescente. Então, é aquele adolescente que tem problema e por isso ele engaja na trajetória infracional. E a gente esquece de olhar que esse adolescente ele faz parte de um contexto, né? Sim, contexto E social como ele dele. se relaciona com esse contexto e os modos de aprendizagem, como a gente falou inicialmente, né, da violência, os modos de aprendizagem que ele teve nesse território para se relacionar com esse contexto. Então, é bem importante isso que você trouxe, né? Não é a questão do indivíduo só, né? Sim, é um É. conjunto, né? É um E, conjunto. e Ângela e Angélica, nós temos assim, historicamente, né, o Brasil é um país com várias raças, etnias, e o Sim. Brasil ele é diverso. E nessa diversidade do Brasil, o que às vezes, né, a gente até comenta e perguntam para vocês essa é algo multifatorial. Porque Multifatorial. o Sim. indivíduo, ele não pode ser visto somente de uma forma, ele tem que ser visto por vários ângulos. Sim. Sim. Então, essa parte é algo que às vezes nós nos preocupamos, porque historicamente, né, nós vemos com a criminalização da pobreza, a criminalização da raça, a criminalização do gênero. Então, são coisas que estruturalmente ela vem
né, em Perfeito. séculos e Sim. avançamos. Mas aí eu pergunto para vocês, essa multifatorialidade, né, de um adolescente, qual seria, assim, uma estratégia que vocês acham que é interessante observar? Não ver somente o adolescente como um ser que é familiar, é um ser social, é um ser no seu gênero, na sua. Como é que vocês conseguem ir contra a cultura de incentivá-los, assim, mesmo tendo todas essa diversidade, incentivá-los a serem eles, a serem respeitados, aos outros a respeitá-los. Uhum. Qual seria isso? Como é que vocês poderiam responder isso sobre essa Eu acho que parte? tirar esse estigma, né? Tirar esse rótulo. Ele já vem com aquele rótulo de que ele já está fadado a ser condenado, a que não vai conseguir nada. Não, você tem que incentivar que ele pode, ele é capaz. Né? Seja ele negro, de qualquer raça ou etnia que seja, ele pode, ele é capaz de chegar, de conquistar, de ser um grande jogador, de ser uma grande influencer, sei lá. Qualquer um desses cargos agora que está em alta aí, né? Porque mulher, geralmente, né? Então, assim, ele tem que tirar. E a luta nossa, a minha luta diária é essa. Eu também tenho filhos, eu tenho netos, então eu tenho que incentivá-los assim. Não, você pode, você é capaz de chegar lá, você pode ser um grande empresário, um grande jornalista, uma grande diretora de empresa, principalmente as mulheres, né? Porque a mulher não, ela tem que sempre ficar só dona de casa. Não, não. A mulher Foi hoje em dia, ela tempo, tem que chegar lá. foi Ela, Potência para o que ela ela tem quiser. potência para tudo tempo. né? Aqui no caso, um diretor é um homem, mas ela pode ser uma mulher, pode ser a diretora macro daqui, por que não? Né? De outras empresas que seja. Então, o nosso trabalho é esse, é incentivar. Então, eu incentivo os alunos, eu incentivo o pessoal do centro de apoio, do centro de rede que a gente tem, incentivo a todos que tem que chegar lá e conquistar. Né? Eu, se fosse para mim, tá, não, eu teria que ser aquela dona de casa, porque sou mulher, sou negra, não tem que ser aqueles empregos os menos, né? Não, eu tenho que ter um emprego ali, aquele que eu vou chegar ali em cima e tal. Não é para ser metida, não, para ser nega metida, não. Aí que a nega, ela pode chegar onde que ela quiser. A mulher, ela pode chegar. Mas ela Então a gente tem pode que ser. ser metida Pode. assim, qual o E tem que problema? ser, sabe? Tem que ser, porque você tem que ser a pá, entendeu? Mas assim, a pessoa ela tem que tirar isso aí. Gente, eu fico doida quando eu vejo essas coisas, eu fico até nervosa, sabia? Porque, Bebe gente, uma esse água, bebe negócio uma água. de rótulo que a pessoa não pode, que não É. sei. Não, gente, ela pode. Gente, ela é da Fundação Casa, você não lutou tanto para conquistar isso. E, geralmente, não, poderia ser um homem, né? Mas é a mulher. Eu admiro quando chega assim num lugar que eu chego lá, é a mulher, uma mulher policial, uma mulher gerente, uma mulher que é. Gente, eu admiro isso. Porque a mulher tem que chegar ali e é capaz disso. É o que eu bato na tecla. Tem que insistir mesmo para os alunos, para os jovens, para os adolescentes, para todos, que eles podem chegar. Eu posso ser tudo. Gente, eu posso ser todas essas coisas. Reconhecer o que É, é potência claro, e você não tem que ter, é os obstáculos, potencialidade, né? com certeza. Angélica, existe paz com essas disparidades, com essa falta de equilíbrio na sociedade? Você consegue chegar no status de paz? Eu falo isso como sociedade, tá? Como sociedade. Sociedade. Claro que se reflete em todos os setores, Sim. mas existe paz Acho que é um pouquinho. sem haver esse equilíbrio, sem haver esse respeito, sem haver essa. Ah, isso não. O sem haver que veio agora, não. E Eu acho que aí? não tem Por quê? como. Não tem como ter paz, né? Quando o indivíduo ele é desrespeitado na sua identidade, e aí vou abranger tudo, Isso. né? Como você falou, culturalmente, etnia, enfim, se o sujeito ele não tem respeito à sua identidade, é, como ter paz? Até emudece a gente, né? Porque assim, Sim, se eu não tenho sim. respeitado o meu direito de ir e vir, dos acessos que eu tenho, né, reconhecido para todos, como que eu fico em paz se o outro tem acesso e eu não, né? Sim. Então, eu acho que fica impossível a paz. Eu acho que a paz ela vem também de uma base de igualdade para todos, né? Sim. Muito bem. Né, isso é importante. Por isso que inicialmente eu falei, a questão da negligência, ela é uma violação, de direito também, e que vai tirar a paz de qualquer sujeito, né, no seu viver.
Eu penso isso. Sim, eu também. É bem isso. Dentro disso que você está falando, como que nós, assim, no nosso, enfim, no nosso dia a dia, enfim, em qualquer lugar que nós estejamos, porque, por exemplo, essa questão que a Ângela citou a respeito da discriminação, né, por ser mulher, por ser negra e tal, é como instaurar essa cultura de paz. E eu digo isso também por uma experiência própria, porque eu tenho me reconhecido como mulher negra, né? Recentemente caiu minha ficha com relação a isso e as situações que eu passava por conta disso. Porque eu achava, não, isso é normal acontecer. Não, isso é normal. Então, muitas situações que eu enfrentei, inclusive na minha infância, de discriminação, né? Aquelas violências. Nas Veladas. entrelinhas, Velada, veladas. Veladas. Exatamente, É, aquela violência velada. Então, isso causa também, né, uma violência contra uma sim, criança, sim. né, e grave, e pode influenciar justamente na autoestima dela, né, no futuro dela, Sim, né, influencia muito. influencia demais. Então, como nós podemos ser agentes dessa, né, dessa cultura de paz, né? E até é engraçado que ultimamente eu tenho reparado mais a respeito disso e eu não tenho ficado silenciada, não. Eu tenho, né, falado enfim, eu tenho tentado propagar essa paz e ser um agente, né, de paz. Aham, E sim. como que nós podemos, né, no nosso dia a dia, propagar essa cultura e ser essa mudança, né? A gente tem que trabalhar isso em nós mesmas, né? Trabalhou isso, você já está ali segura de si, que você tem essa capacidade, que você tem esse potencial, e aí você ir disseminando isso. Em qualquer meio que você tiver, numa roda de conversa de amigos, numa sala de aula, no centro esportivo que você participa, na igreja. Então você não pode ficar lá. E é isso que você falou mesmo. Eu sofri muitas discriminações, muitas coisas, e aquele preconceito velado ou não, ou aquele mesmo que é e Exposto. aí, Uhum. o exposto, e você tá ali propagando isso. Hoje em dia tem livros, tem muitos recursos para que você passe isso para o aluno, o menor, o adolescente, para que ele saiba ter essa consciência e você está ali sempre incentivando isso, né? Você, eu digo, todos nós, né? Como agente social que somos, tá passando. E o nosso trabalho como mulheres do Brasil é esse mesmo, essa rede de mulheres voluntárias, onde que nós atuamos ali de perto com diversos tipos de pessoas, né, e grupos sociais e afins, e a gente está ali presente nisso. Então, temos ali as lideranças que estão na ponta, né? Tem a liderança do Comitê Negro, tem a liderança do Jovem, tem a liderança do Sustentabilidade, e é ali onde que a gente pode estar levando essas ações para que gerem paz e incentivando essas pessoas a divulgar e a trabalhar cada vez mais para que isso seja chegue até muitas pessoas mesmo e que a gente consiga sanar esse problema, essa situação. É uma coisa fácil? Não é, mas é uma coisa onde que a gente está ali com o trabalho de formiguinha mesmo, fazendo para que seja e que gere essa paz, porque se você tem o acesso à educação, à cultura, à saúde, ao lazer, você consegue ter essa paz. Então, assim, uma grande porcentagem, digamos, tipo, uns 50%, a gente já tá conseguindo atingir. O restante a gente ainda está ali propagando, mas é um trabalho aí que é macro, né? A gente vai ainda levando. Macro e micro, É, né? macro e Tem que ser micro. no individual Sim, e no sim, âmbito coletivo, né? sim, claro. Sim, é verdade. Tem que ser trabalhado aí. E, inclusive, você tinha citado no início desse trabalho entre todos os setores, né? A Uhum. rede, o primeiro setor, o segundo, o terceiro, e hoje em dia essa oportunidade que tem havido, porque, por exemplo, eu na minha infância, eu lembro que eu tinha vontade de fazer algo diferente, enfim, né?
as condições não se permitiam. Às vezes nós víamos na novela a criança fazer N atividades, era balé, era natação, era, Aham, né? sim, E isso tudo oportuniza uma cultura de paz, né? com Uhum. certeza. Oportuniza uma cultura de paz. E hoje em dia, como você falou, nós temos várias instituições, né? Várias OSCs que proporcionam isso, né? Para que esse ambiente seja proporcionado para criança e para adolescente de uma forma que Estimule. estimule, Que tire ele da rua, né? exatamente, que tire ele daquela convivência, né? Seja um ambiente seguro, que Exatamente. estimule o desenvolvimento, as potencialidades da Sim, criança, do Sim, adolescente, é muito importante. sim, é muito importante. E é como você falou, é ter o acesso, né? Às vezes até saber que existe ali na sua comunidade e buscar também. Eu sim, recentemente estava fazendo essa pesquisa, né, de algumas OSCs próximas, né, da onde eu moro, e eu falei, a princípio eu falei, meu Deus, não tem nenhuma instituição aqui perto, né? Não tem nenhum serviço de convivência, não tem. E quando eu fui buscar, tinha, assim, algumas ali ao meu redor e eu me surpreendi, né, com relação a isso. E E é a questão da busca, né? Você sim, buscou, você pesquisou, porque sim, às vezes você é pensa, sair do poxa, comodismo, né, ir é atrás. ali, vamos supor, ali onde que eu moro, na minha área, na minha região, fala, poxa, não tem nada, mas quando você vai pesquisar, quando você vai procurar, você acha alguma coisa. Sim, E é isso que parte de que onde que as famílias, onde que as pessoas têm que estar procurando, porque tem muitos lugares, às vezes tem o lugar e a pessoa é mais fácil criticar, dizer que não tem, do que ir procurar. Às vezes ela não sabe da Não sabe daí? existência desse tipo de E às vezes tá equipamento. ali Então, a pertinho. busca nem acontece porque eu não sei que eu tenho esse tipo, não tenho esse direito, não conheço o meu direito, não conheço os apoios, não conheço as ofertas das políticas públicas, ou que eu tenha direito a elas, então eu nem busco no meu território. Eu exatamente. vou buscar alternativas já conhecidas do senso comum, vou buscar na Uhum. rede familiar, uma rede de apoio, e às vezes não tem, e aí começa o ciclo, né? Sim, e o senso comum é algo que propaga, né, na nossa Sim, sociedade, inclusive esses problemas estruturais que nós sim. enfrentamos hoje, graças ao senso comum, É, que Uhum. não tem base científica, não tem base social, não tem base técnica. É. Aproveitando aqui sobre exemplos, hum, quem não conhece aquele ditado que falavam os nossos pais, nossos avós? Faça o que eu falo. não faço o que eu faço. É. Quem você até complementou. Essa frase a gente pode entrar num assunto muito interessante. Por onde se começam os exemplos de justiça e paz para a nossa sociedade? Aonde que vocês poderiam identificar o início desses exemplos? Dessa frase que nós ouvimos e como nós nos sentimos. Hoje não se fala muito essa frase, é a frase dos mais É, antigos, dos mais velhos. mas se comportam assim, como se interpretam essa frase de outra forma. Então, por onde se começa? Que vocês acham que se começa esse exemplo de paz e de justiça para a criança e para o adolescente? Por favor, Ângela, depois a Angélica. É complexo. É Mas bem assim complexo, né? mas assim, É dá muito o que que complexo. vocês acham? Por onde Sim. Olha, se a deve partir do momento que começar? você me diz, você pode fazer somente o que eu falo e não o que eu faço, você já está me cerceando, né? Hum, Então, aí você já me tira algo, a possibilidade de fazer o que você também pode fazer. Sim. De uma perspectiva bem sim. pessoal que eu coloco agora. É. Então você já está me coibindo de uma coisa que talvez eu possa também, né? Ou talvez me seja inadequado, né? Então eu acho que já causa um incômodo, um desconforto aí, porque você pode e eu não posso. É uma pergunta, né? Sim, sim. Vocês são mães? Sou. Sim.
Como é que vocês enfrentam isso em casa? Que eu acho interessante também vocês levarem esse Trazer essa papel de perspectiva. mãe, papel de tia, papel. Eu Fala acho aí. que, enquanto mãe, eu acho que é importante, algo que a Ângela já trouxe, que a gente comentou sobre o diálogo, a orientação, porque algumas coisas, quando a gente pensa, na nossa prole, né? Minha prole é pequena, é de um só, mas quando pensamos nisso, eh, determinados momentos da vida, a gente falou da adolescência aqui, né? Que é criança, então tem uma fase para tudo. Né? Então, isso precisa ser dialogado com os adolescentes, com as crianças, porque algo que pode ser salutar para ele enquanto adolescente, enquanto criança ainda não. Ele ainda não tem o desenvolvimento crítico Sim. para reconhecer aquilo como algo que possa fazer mal ou que possa fazer bem. Então, aí a importância, né, de um adulto supervisionar e orientar nesse sentido. Então, aí, no discurso para o adolescente, para a criança, eu acho que não pode ficar só a restrição. A restrição de um comportamento, ela tem que ser explicada, Sim. né? Então, eu não posso dizer apenas faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Eu tenho que dialogar no sentido de que por que você não pode fazer isso agora, nesse momento da sua vida, ou nesse momento mais uma coisa mais instantânea, né? Agora não podemos, e explicar, dialogar com essa criança, com esse adolescente, no sentido de levar o entendimento dele do que pode fazer mal ou não, né? Naquele E momento. nisso, Angélica, que você está compartilhando uma experiência pessoal minha também, né? Eu tenho uma filha, né? Uma menina de 7 anos. E essa fase, né? Que nós estávamos falando de, para aquilo que convém, ela ainda é criança. Isso. E para Sim. outras coisas, ela já se acha adulta, enfim, né? Em alguns momentos até se diz como adolescente. É. Mas o que eu acho interessante e algo que eu noto, que às vezes os pais, eles têm essa tendência de contar aquilo que deu certo na sua vida. E aquelas experiências que não foram tão legais, eles privam de compartilhar. E eu acho que aí que é importante, porque a criança e o adolescente, ela vai ver que o quê? Opa, peraí, meu pai, minha mãe, ele não é tão perfeito assim, Uhum. né? Porque às vezes cria-se essa distância Uhum. de achar que o pai ou a mãe ele não tem erros e eu acredito que no olhar, né, da criança ela fala, poxa, não, ele é muito perfeito, né? Em olhar de algumas crianças, Infalível, né? infalível, exatamente. Então, quando é compartilhado aquelas situações em que não foram tão legais, em que na infância, na adolescência, fez alguma escolha errada e se deu mal, eu acho importante compartilhar com a criança e Sim. adolescente para ela saber, opa, peraí, né? E outra coisa também, Eu saber posso ser falível também, exatamente, eu né? posso Que é confiar. uma autoaceitação de Sim. um comportamento não deu certo, né? Sim, e Porque saber que pode isso vai confiar de minando também contar. a autoestima. A partir do momento que você tem uma pessoa próxima a você que ela é infalível, isso aumenta o meu nível de exigência comigo mesmo. Sim, E se eu não consigo alcançar isso enquanto indivíduo, isso vai causando frustrações, né? É sim, onde que entra a interpretação dessa frase, né? Faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo, não é isso? É Ou é o isso. contrário? É o contrário. É o Faço o que eu contrário. falo, Faça o que eu mas não faço o faço, que eu mas não faço. faça o que eu Eu posso, faço. mas Por você não quê? pode. É, É, é onde isso que aí. ela mesmo falou, a questão de assim, eu faço, quando eu falo para você, faça, né? Mas não o que eu tô fazendo agora. Porque, gente, tem essa interpretação de dois lados. Porque, gente, não vou dar os exemplos das coisas que eu fiz errado ou que não deu certo na minha vida, eu tenho que falar. Não é só você falar assim, não faça isso porque, né, aquela questão da proibição, não faça isso porque deu errado, deu ruim, né? Então, assim, eu tenho que explicar também o fator, assim, onde que eu já fiz, eu já passei por isso, então eu sei, por isso que eu tô falando pra você não fazer. Só que você vai falar que você é supra-sumo? Não. É, que eu sou a perfeita? Não, eu tenho que falar aquilo que eu já fiz, que deu errado, que deu ruim, mas para quê? Para que ele vai entender. Então, gente, quando a gente fala isso para um adolescente, tudo, é porque ele é imediatista, ele quer naquela hora. Então, tem hora que convém eu ser adulto, tem hora que convém eu ser criança. sim. Então, tem esses dois vertentes aí. Então, a gente tem que explicar tudo isso. É onde que fala que tem que gerar um diálogo, a confiança, né?
a paciência, você trazer esse jovem para perto de você, porque senão ele vai se distanciando cada vez mais e ele não vai ter aquela referência. Eu tenho a minha prole são 4. Então, Uau, assim, foi Parabéns. foi coragem. difícil. Foi Guerreira. é, mas assim, foi difícil, mas assim, é sempre trazendo isso para perto, para trazer a confiança deles, ensinando, orientando, porque senão, gente, cada vez mais vai se distanciando de você e vai pro errado, vai querer fazer aquilo que tá ali na moda, tá ali naquele momento, então é muito isso. E a criança ou o adolescente que seja, eles são muito assim. Eles vão pelo aquilo que eles ouvem, aquilo que tá ali na moda, tá ali naquele momento, E eles vão tem querer fazer, um outro né? aspecto que estou pensando nele agora, o proibicionismo por Sim, si só, no adolescente, ele pode aguçar a aí curiosidade. A que é a gente fala isso, curiosidade. por exemplo, com relação ao uso de substância. Sim, Sim, Né? O simples fato de só proibir pode despertar uma sim, curiosidade. Quando não sim, tem o diálogo sobre aquilo que sim. se está proibindo, você pode oferecer até um risco a mais. Só o Sim. Porque dizer no não. adolescente, no Sim, adolescente ele se sente desafiado a experimentar, a fazer, né? Então pode ser um risco a mais. mas só que Né? A hoje está proibição precisando. por si só, sem o diálogo, né? Sim. Só que hoje precisa um pouquinho mais desses não, né? Que hoje os pessoal não sabe lidar com o não. A criança, o adolescente, eles é o não, é aquela birra, aquela coisa, não, eu vou fazer sim. Uhum. Então, hoje tem que ser trabalhado isso, desde a criança, o menor, o adolescente, o adulto, tem que saber lidar com o não. Porque quando você ouve o não, você, "Poxa, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer agora. Aí eu quero, aí que eu vou fazer. Não é assim? Então, tem que trabalhar, porque a criança, ela, quando ela diz o não, ela é contrariada, aí que ela faz a birra, aí que ela não faz, aí que ela não obedece, aí que ela apronta o dobro do que ela apronta. Então tem que saber trabalhar esse não. E quando se diz esse não, você tem que dizer o porquê. Porque o proibido, né? O Exatamente. proibido, meu, dá raiva, dá ira na pessoa que Sim. está sendo proibida de fazer algo. Sim. Mas tem que ser explicado. Sim. Então tem que ser trabalhado isso em todas as idades. Sim. Porque senão chega lá um adulto frustrado. Sim. Aquele frustrado que, poxa, tive tanta proibição, eu fiz tanta coisa assim, fui proibido, mas não foi explicado o porquê. Por que que eu não posso fazer tal coisa? Por que que eu não posso fazer uso de entorpecentes? Tem que Sim. ser explicado, Em né? todas Ainda as mais hoje que está tudo muito idades. aberto, né? Hoje está Sim. tudo muito assim. E você trazendo isso me faz pensar que não só em todas as idades, mas também em todos os ambientes, no sentido de naquela família humilde, na mais abastada, porque Sim, quando nós falamos às vezes de violência, nós arremetemos geralmente para situações de maior vulnerabilidade financeira. sim, E não, às vezes Sim, você pega, por exemplo, uma família que, enfim, tem condições financeiras excelentes, mas são pais distanciados dos seus ausentes. filhos, ausentes, né? Então, assim, essa abandono afetivo é uma forma de violência, É, sim, sim, né? Isso abandono pode acontecer afetivo, num núcleo familiar sim, abastado, sim. sim. né, financeiramente. Sim, e de repente o que acontece? Gera o quê? Uma criança, um adolescente revoltado e, Uhum, enfim, tendencioso a uso, né, de drogas e outras coisas para quê? Para chamar atenção, né? uhum. É chamar atenção mesmo para É, si, né? é isso Do mesmo. pai, e acaba gerando-se ali uma cultura de violência, né? Uhum. Isso é muito, não sei o quanto isso é preponderante, né? O quanto isso enfim, porcentagem, né? Do que nós podemos dizer, por exemplo, de jovens com esse poder aquisitivo que de repente se direciona para a marginalidade, né? Não sei se, Angélica, você pode mais ou menos Nesse momento, citar eu não tenho nenhum dado, né, a isso, respeito. não tenho nenhum dado estatístico da fundação relativo à classe social Uhum, e à trajetória infracional. uhum, Né? Agora, a gente fala da questão do direito, né, da violência, é fato, acho que a gente tem que considerar quando a gente pensa isso, é que o acesso também às questões de justiça para a família que tem um poder aquisitivo maior, ela é mais acessível, né? Eu Uhum. contrato, e aí o adolescente em vulnerabilidade social ou financeira anterior à fundação,
ele vai ter outro tipo de acesso, Uhum. né? Então, eu acho que isso também vai interferir no ingresso do adolescente que tem uma condição financeira melhor na instituição. Eu acho que a Uhum. gente tem um viés aí já na questão do ingresso desse Sim, adolescente, Sim. né? é. Pessoal, nós estamos já caminhando para o fim do nosso tempo, né? Mas antes, o que nós gostaríamos de falar com vocês? Existe uma frase muito popular na área da assistência social que fala o seguinte: nada de nós sem nós. Olha que interessante. Uhum. Nada de nós sem nós. Trazer, o que vocês acham assim? É a última pergunta, é a saideira. Trazer as crianças e os adolescentes ao protagonismo das suas vidas na sociedade. Vocês acham importante? Vocês acham que quando eles fazem, eles se sentem criadores, eles se sentem potentes? Não é um pouco diferente do que trazer algo pronto por pessoas que não têm muito a ver? Sim. O que vocês acham disso? Nada de nós sem nós. Ângela, resumidamente, e Angélica, mas Ângela começando. Por Eu favor. acho isso super importante, porque quando ele tá ali no protagonismo, ele constrói, ele tá ali no momento dele, isso é super importante. Você trazê-lo para que hoje em dia tem muito acesso, né? Então, a gente tem um acesso, pode ser um grande bailarino, um músico, N profissões, e ele está ali no protagonismo da sua vez, no seu momento. Isso é super importante para todas as áreas, com certeza. E você, Angélica? Eu acho que quando você traz nada de nós sem nós, você vai fazendo na trajetória de vida, né, de criança, Uhum. adolescente, você vai fazendo uma construção da autonomia desse sujeito, Uhum. da autoestima desse Sim. sujeito, né? Então, você vai direcionando ele para isso, né? Então, eu acho que o resultado disso só pode ser uma pessoa mais satisfeita consigo, conhecedora dos seus limites, das suas potências e aí mais assertiva na vida em geral, né? Quando ela pode fazer as escolhas, é claro, sempre Sim. como a gente falou anteriormente, monitorada, acompanhada, assistida, né? Nos seus direitos, nas suas necessidades. Então, você está potencializando a construção de um adulto mais assertivo com a própria vida, com o seu direito, com seus acessos. Eu acho que é essa construção que a gente ideal que a gente tem para fazer de um ser humano, né? Que Sim. ele tem esse protagonismo na sua vida, claro, na medida da sua responsabilidade, da sua idade cronológica, e isso no aspecto evolutivo. É isso. Bacana. Ah, queridas, é muito bacana esse bate-papo, mas eu queria perguntar para vocês se tem algo que vocês gostariam de falar que não foi citado. Nós falamos sobre tantas coisas, né? Mas se tiver algo aí que você acha relevante comentar, falar, por favor, fiquem agora, fiquem agora à vontade. Se Legal. faltou algo a abordar, Angélica também, Estou fiquem à pensando vontade. aqui, porque nós falamos sobre Falou tanta tanta coisa, Foi bem né? abrangente, Foi né? muito produtivo, É. né? Muito Foi, produtivo. foi sim. Agora seria algo interessante para finalizar a saideira. Vamos fazer uma pergunta individual para cada uma. Uau. Ângela, Ai, meu Deus. paz, justiça para Ângela. Ai, gente, eu acho que quando. Gente, é muito difícil, né? Assim, mas eu acho que quando eu conseguisse a paz, a justiça, é quando eu ver eh, que tenhamos menos fome, que a saúde esteja caminhando bem, possamos ser bem atendidos em todos os aspectos, a educação flua muito bem, sabe? Quando tiver tudo isso aí, acho que é uma questão de paz, sabe? Porque elas caminham junto. Quando você tem saúde, quando você tem educação, quando você tem lazer, isso tudo contribui, né, para que tenha a paz geral todo o país. Acho que é isso. Angélica, você se olhando como pessoa, como profissional, como um agente de paz, de justiça, como você se vê nesse processo para encerrar?
Acho que ele dificultou mais para mim, né? Essa questão. Sim, é algo que você já Olha, há muitos anos. eu estava observando a resposta da Ângela, eu acho que assim, a gente, para a questão da paz, eu vou olhar no aspecto individual e no coletivo. Ela falou sobre a questão do acesso. Eu, Angélica, não vou conseguir ficar em paz se, mesmo que eu tenha essas diferenças sociais, né, que eu tenha acesso a um determinado direito, serviço, e que isso não seja oportunizado para o outro que está do meu lado. Sim. Então, e aí isso vai me mobilizar para fazer alguma coisa no sentido de que seja garantido esse direito para o outro também, né? Então, eu acho que assim, quando a gente não tem essa paz, essa justiça, pessoalmente isso me causa um desconforto importante. Ver, né, uma situação com o outro, né, do lado e É isso você. que ela falou, que Uhum. eu falei. Posso ver, eu tenho acesso, mas o meu amigo aqui do lado não tem, a outra pessoa que está próxima a mim não tem. Então, a gente vai ter paz com isso? Não. Não, eu quero sempre incentivar que tenho. E, né, tanto na questão no coletivo quanto no pessoal, não Sim. é? E ela falou muito bem. Eu não achei as palavras, mas ela achou. É achar o Vai me desconforto na fazer me ação. sentir diminuído se sou Sim. eu que não Uhum. tenho acesso e o outro tem. E se eu tiver e o outro não tiver esse acesso, isso vai causar um Fica desconforto, desconfortável, é? Sim, né? sim, Que Eu acho que é isso. ambiguidade, E né? aí não, eu acho que não se alcança a paz, né? Acho que não se dorme tranquilo quando você não tem direitos igualitários. Uhum. Muito sim. forte. Muito forte Sim. isso. Por isso que essa Agenda 2030 tem que alcançar, né, que a gente consiga esse objetivo, né? Paz, justiça, né? Para que a gente, né? Gente, eu tenho meus netos ainda, então eles têm que ter um mundo melhor, construir um mundo melhor para que eles possam usufruir disso. Eu não sei se eu Sim, estarei aqui, mas eles tenham um ambiente agradável para se viver, né? Isso é sim. importante. Bacana. É, né, Silvia? Ai, que Chegou, né? feliz. Terminou. Mas, ai, muito obrigada, queridas, pela presença de vocês aqui conosco hoje, Uhum. Eu tá? que Eu agradeço, que foi um agradeço. bate-papo Foi muito bom, bom. gostoso, né? Muito obrigada pela oportunidade. Acho que esses espaços são importantes também para a instituição, para a fundação, para desconstruir um pouco aquela visão antiga que se tinha da fundação, né? Sim. E aproximar um pouquinho, porque é como a gente falou, de não conhecer os equipamentos, o que acontece, né? Então, saber internamente qual é o trabalho desenvolvido com esses adolescentes que nos chegam, né? Esse rótulo, né? Sim, Esse estigma que tinha, né, na casa. Sim, sim. E o que reverbera para a sociedade, né? Em prol da sociedade, o que isso eles é são a muito sociedade, né? bacana. A gente não pode Sim. perder. Nós Eu somos. tenho então, eu tenho uma implicação com esse termo marginal, né? Que a gente, senso comum, utiliza, Sim. né? Mas eles são produtos do que a gente faz enquanto Sim. sociedade, né? Essas famílias. Então, eu acho importante que isso ganhe um alcance, né, social, para que as pessoas conheçam o trabalho da instituição. Levem um abraço para o secretário lá, que o Instituto Idem, né? Nós nos sentimos honrados, ficamos honrados de vocês terem aceito o nosso convite. Ângela também, para Obrigada. Mulheres do Brasil, levem lá o nosso abraço fraterno e parabéns pela, pelo trabalho importante de vocês, cada um na sua esfera social, mas que realmente, juntando as forças, nós vamos chegar em resultados positivos e importantes. Muito Perfeito, Dani, obrigado. juntando. Perfeito. Obrigada, Obrigada. queridas. Obrigada. Então, Um grande abraço e até tchau, o tchau. próximo episódio.